Olá, minha gente, que bom, que alegria, estamos aqui hoje no povoado Sítiozinho, estou aqui com o Dom Plínio, estamos aqui hoje com o encerramento dos festejos sagrados da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Dom Plínio, sua benção. Deus te abençoe, Edgar, o pessoal que assiste o vídeo aí, seu também, certamente, com a bênção de Deus. Vamos para frente, né? Muito bem, hoje a nossa comunidade está de festa, né? Começamos aqui no dia 27, que os festejos nossos aqui são o trido, por causa do Natal, e a gente não pode tirar o foco do Natal, mas a gente já trabalha na família, já dentro do festejo de nossa comunidade, trabalhando nessa organização para acolher as famílias de nossa comunidade, e graças a Deus, esse ano está de parabéns a nossa comunidade, muita gente participando aí das noitárias, e hoje é o encerramento, com muita alegria, com muitas comunidades hoje vai estar aqui presente para festejar junto com a gente. Isso não é uma alegria, Dom Plínio, está festejando mais um ano da Sagrada Família? Pelo que eu conheço, as famílias aqui de Sítiozinho têm o maior gosto de celebrar a festa, né? E são já acostumados a participar da comunidade, assim, com a consciência de que são cristãos mesmo, seguidores de Jesus Cristo. E, por certo, a festa é uma realização desse bem-querer a Jesus Cristo, a igreja, né? E então o que a gente espera, mesmo o resultado é da participação autêntica das famílias. Eu admiro porque quando a gente chega mais cedo, vê os pais chegando com os filhos, aqui ainda continua desse jeito, né? Continua. Chegando com as crianças, alguns no braço, outros segurando na mão, o marido e a esposa sentam ali ao banco, chegam os avós também, e é uma comunidade viva, né? Que é uma honra muito grande para a nossa diocese ter uma comunidade assim, né? Aliás, são muitas, se a gente quer aumentar muito mais esse valor da família, celebrando junto na comunidade a graça da vida que Deus nos concede, né? E a fé que recebemos com o nosso batismo, que está cada vez mais aprimorada e vivenciada no dia a dia, inclusive nos ajudando a vencer os obstáculos da vida, nas dificuldades, né? Aquilo que impede, às vezes, a pessoa ter mais vigor, né? E aos pouquinhos, aí ultrapassa, vence, e aí fica um dia como hoje, dia da Sagrada Família, para vocês, é um dia de externar toda essa caminhada, com vitórias, com enfrentamento das dificuldades, mas vivos e firmes na fé. É isso que a nossa comunidade está na expectativa muito bem. E graças a Deus que agora 2025 estão fechando com chave de ouro, graças a Deus. Esse é o sorteio do Hospital Lobby, já começa lá, aqui, abre aqui Buriti Grande já com Nossa Senhora de Fátima e encerra com a Sagrada Família, agora em dezembro, o último festejo aqui da paróquia Nossa Senhora do Pé Socorro. E é com muita alegria e muita participação do povo esse ano participando. E é só a participação de cada um, é a alegria para cada um de nós se engajar mais ainda nos trabalhos de evangelização, que é um trabalho importante para que a gente possa encontrar o reino de Deus. A gente, você vê muitas famílias estruturadas porque esquece de buscar e valorizar a família, valorizar o reino de Deus, porque Deus é mais importante em nossas vidas, somos Deus. O trabalho é importante sim, mas sem Deus não vale nada. Por isso, nossa comunidade Sítiozinho valoriza muito bem os trabalhos importantes e também de buscar sempre a Deus em primeiro lugar. Dom Plínio, a nossa comunidade é uma comunidade que ela dá assim um pouco de trabalho aos padres que entram por aqui. Porque aqui se a pessoa passar uma raiva, ele já não quer mais comungar, tem que confessar. E aí, muitas vezes, tem essa dificuldade, muitas vezes, do padre estar aqui confessando, muitas vezes. Porque a gente tem que olhar, rapaz, não é assim que só uma raivinha que você teve não vai impedir de tu comungar, não. Temos o ato penitencial da gente reconhecer o nosso pecado, mas se pecou um pecado mortal, sim, você tem que procurar um sacerdote para confessar. Mas não é tudo que você faz no dia a dia que é pecado mortal, não. A igreja, temos o ato penitencial, o momento de nós reconhecer. Mas aqui o povo tem esse cuidado com a Eucaristia, só passa a fazer parte da Eucaristia se tiver mesmo preparado mesmo 100%. E é isso, é importante porque traz um zelo pelas coisas de Deus. Não é importante esse lado também, para que possa também ver esse zelo pela Eucaristia, o zelo pela palavra de Deus? Olha, São Paulo, quando ele fala das fraquezas humanas, ele diz, é sendo fraco que eu me fortaleço.
Se a pessoa não reconhece, e tem muita gente que não reconhece mesmo, passa a vida toda fazendo todo tipo de desgraça e não reconhece que está fazendo mal, né? Inclusive o mal aos outros, né? Certo? Na convivência fraterna, até na injustiça que faz, até usufruindo dos direitos dos outros, e não reconhece isso. Se ele não reconhece, ele não vai superar mais ainda, ele vai ficar naquele ritmo de praticar o mal, sabe? De querer fazer do jeito que vem na cabeça, né? E nunca vai lembrar e experimentar a misericórdia de Deus. Quando a pessoa, São Paulo diz, e é verdade, quando eu me sinto fraco, é que agora eu vou me fortalecer, que eu não vou conseguir continuar sempre fraco. Não vai dizer que a pessoa é prepotente, sabe? É arrogante, que ela é forte, não. Mostra isso porque não tem a fortaleza de Deus, né? A graça de Deus. Então, se procura a confissão, que é um sacramento, é um sinal sagrado da graça de Deus, é muito importante. Agora, é assim, hoje tem alguns comportamentos de pessoas que repetem a confissão toda a vida, né? Você confessa aqui, você sabe que tem gente que se tiver 4, 5 padres na igreja confessando, ela sai de um, vai se ajoelhar nos pés do outro para confessar de novo. Quer dizer, a pessoa ou não acredita na confissão, ou então está brincando com uma coisa séria, que é a misericórdia de Deus, né? Porque se você se confessou e fez um esforço, é claro que agora não precisa ficar lamentando porque pecou. Porque a confissão, ela perdoa os pecados e o propósito faz a pessoa superar cada vez mais. Que é essa assiduidade, essa perseverança na confissão, uma vez e outra, devia ajudar a pessoa cada vez mais se fortalecer na misericórdia de Deus, ou pela misericórdia de Deus, e aí superando aquelas falhas. Inclusive, se aperfeiçoa na ponto de ficar uma pessoa exemplar para os outros, né? Não adianta agora, eu vou pecar para me confessar, não. É a mesma coisa da pessoa comer e vomitar para comer de novo, né? É verdade. É desse jeito. Eu acho que tem que também ir amadurecendo, né? É claro que nós somos fracos, nós prometemos não errar mais e daqui a pouco, sem querer, São Paulo diz, eu faço o que não quero, quer dizer, fazer o mal que não quero, deixe de fazer o bem e faço o mal que não quero. Agora, nessa consciência, a pessoa vai crescendo, né, nessa consciência da misericórdia de Deus, Deus perdoou, aproveitar depois daquela misericórdia na absolvição, que é exatamente a confirmação da misericórdia de Deus, e agora praticar o bem. Se praticava o mal e ficou constrangido por isso, já sabe que praticar o mal não é coisa boa, que causa constrangimento, a pessoa se afasta da parte melhor, que é a comunhão, como você disse. A pessoa, porque pecou, certamente, com a consciência pesada, aí não vai comungar. Bom, nessa parte ninguém vai comentar o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer. Mas é importante confiar na misericórdia de Deus. Se você receber a misericórdia, vai conservar essa misericórdia que ela perdure na vida mesmo, até o ponto de você superar aquele tipo de pecado que às vezes se repete, né? Não é exatamente agora eu vou me entregar ao pecado porque eu vou me confessar, aí fico livre de novo. Você pode fazer um esforço, né? A carta aos Hebreus que diz que se a pessoa peca, é porque não fez o maior esforço possível, até o ponto de derramar o sangue, quer dizer, fechar exatamente a mente e o pensamento para não entrar o mal. Aliás, tem a oração do Pai Nosso. Para que oração melhor do que Pai Nosso? Tem uma oração, por acaso, mais perfeita, aquela que Deus Nosso Senhor mesmo ensinou. Lá do céu, ele veio do céu, se tornou na nossa condição humana, a nossa humanidade assumiu, e aí trouxe essa divindade dele, essa sabedoria de Deus, e ensinou uma oração como o Pai Nosso. E ela no Pai Nosso, e já no finalzinho as pessoas dizem, perdoai-nos as nossas ofensas, ou não deixeis cair em tentação. E esse, quando pedir para não deixar cair em tentação, é porque a pessoa quer estar sob a proteção de Deus e não se investir no pecado, se enterrar no pecado. Agora você vê aquilo ali que leva para o pecado, aí se enterra nisso. Tem uma passagem bíblica, não é? Que a gente diz assim, não é? Não se atreva a testar o demônio, não é? Cuidado com o demônio, porque ele é como uma fera, não é? Que fica rodeando a presa para atacar, não é? Então todos nós somos rodeados por essas tentações que vêm. Agora, se a pessoa ceder, aí pronto.
está perdido. Está perdida a situação, aí vai cair no pecado, e é claro que a consciência é como um nível assim que você está com febre e bota o termômetro, ela acusa, né? Então, a consciência, ela acusa também o pecado, o erro que fez. Então, esse erro vai exatamente maltratar muita pessoa. Ora, se afastar de Jesus Cristo da Eucaristia, que a Eucaristia é um sacramento que hoje a igreja permite a pessoa receber até todo dia. Antigamente, as pessoas só podiam se confessar uma vez na vida. Sabe? Eu digo isso aí porque já estudei essa parte. Só podia se confessar uma vez na vida. Então, muita gente, se cometesse outro pecado, ia morrer no pecado, porque não podia mais se confessar. Aí a igreja, vendo também essa situação da fragilidade humana, aí pensou, vamos botar que a penitência ela possa ser repetida várias vezes. Agora é isso. Você falou uma coisa assim que os padres, às vezes, pode até se aborrecer, não sei se é isso no caso, mas é porque é o seguinte, se você cada vez chega, porque a confissão ela exige do padre um esforço, né? Porque ele está ali no ministro de Deus, né, para ouvir a pessoa e dar um parecer, uma orientação correta. Então a pessoa fica ali escutando e o padre não vai orientar só, não, você já se confessou, agora pronto, aí dá absolvição, não. Ele tem a obrigação de dar uma explicação, uma orientação para a pessoa. Isso leva tempo, né? E também, se tiver uma fila enorme assim, vai cansar, né? Porque cada vez tem que falar, tem que fazer gestos para falar e tudo mais, vai cansando. Então, se a pessoa se confessou, por exemplo, ontem, aí ao invés de se confessar de novo, a pessoa parece que está brincando com as coisas de Deus, né? De certa forma, é difícil sair. Agora, é isso. O penitente, a pessoa, o cristão, o pecador, ele tem direito ao sacramento da confissão, porque a igreja admitiu que a pessoa pode se confessar cada vez que a consciência pesar mesmo. Né? Certo? Agora, não é porque você quer confessar, e aí, aquela mesma coisa que diz só por dizer. Né? É preciso, é indispensável e é valioso fazer o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É ficar lá em oração, em silêncio, e ficar pensando. O que foi que eu fiz de errado, que não devia ter feito? Aí vai gravando na mente. Se escrever num pedacinho de papel, tenha cuidado, porque se você deixar esse papel aí ao alcance de qualquer pessoa, você vai ser revelado que você confessou. E fica ruim demais. Né? Eu vejo assim, me preocupo muito se as pessoas vão se confessar, até a coisa escrita no papel, porque bota no bolso de novo, esquece, aí uma pessoa tem acesso, né? E vê que a vida da pessoa, aí pode levar para a rua a vida da pessoa. O sacerdote ele tem a obrigação do segredo de confissão, mas nesses casos assim, que tem o papel que a pessoa leva, outra pessoa pode pegar aquele papel e botar. Né? Uma confissão de uma pessoa não pode servir para o outro. Cada pessoa tem a sua consciência que vai dizer em que pecou. Tem que ter a maturidade para saber que pecou. Então, o importante mesmo é gravar na consciência, na mente, para na hora, se fazendo um exame de consciência bem feito, lá, se é na igreja, se é em casa mesmo, assim, num lugar reservado, né? Fica pensando naquilo que fez durante o tempo que você não confessou a última vez, né? Para cá, e aí vai gravando aquelas coisas que realmente é inesquecível. Tá? E aí tem os pecados, você falou até pecado mortal ali, veja só, eu não sei se dá tempo de falar. Não. Dá tempo, né? Então veja só, existe muitos tipos de pecados. Tem os pecados mais simples, a gente chama pecado venial, né? E tem os pecados graves e tem os pecados gravíssimos, que a gente chama até de pecado mortal. Aí esse aí você precisa assustar. E tem um pecado que não pode ser perdoado nem na terra nem no céu, que é o pior pecado que tem, né? E a pessoa pode chegar a cometer. Mas veja, como é que a gente sabe que um pecado é grave? Vamos fazer uma comparação. Nós estamos aqui no seu estúdio, muito bem feito, nessas faixas aí azul e branco, né? Para as pessoas descansar mais à vista ao ver o vídeo. Vamos dizer que aqui entrasse moscas, né? Nesse tempo de chuva tem mosca, né? Entrasse uma mosca assim, aí vai, tem que tanger assim, aí viesse essa dor, aí atrapalha, né? Muitas moscas assim, você fica sem saber o que passa. Por exemplo, tem um tempo de chuva que tem uns mosquitinhos pequenos assim, que se a gente abrir a boca, ele entra na boca da gente, tem que engolir aquele mosquito, né? Tá? Então perturba mesmo, todo tempo assim, você tangendo os mosquitos, eu já celebrei assim. Quer dizer, um só nem perturba, mas se for muito, quer dizer,
os pecados assim que vai cometendo, sabe? Que não são tão graves, mas muito deles atrapalha. Agora, veja só. Um exemplo. Se acontecesse aqui, a gente, na hora desse filme, entrasse por aqui nessa porta assim um elefante. Entrasse um elefante assim, mas menino, mas que coisa! Aquele elefante rasgava essa porta e entrava. Aí você vai morrer e nunca vai esquecer. Mas menino, estava fazendo um vídeo e chegou um elefante, não veio sei de onde, entrou assim de uma vez, ou uma reis, ou um cavalo, né, entrar aqui. Foi uma coisa que na minha consciência nunca vai esquecer. É exatamente o sistema do pecado mortal. A pessoa pode não querer afirmar, mas não pode negar, porque a consciência está pesando. Você cometeu uma coisa errada, mas grande mesmo, tão grande que você não esquece um só momento. Tá? Então é isso. Esse é o pecado que é o mais grave, né? Que a pessoa fica ali na cabeça, olha, enquanto eu não me confessar desse pecado, tem gente que pensa certo que não vai ser perdoado, de tanta ruindade que fez no mundo, tanto erro. Então, não é fácil cometer um pecado gravíssimo, né? Porque você tem que ter o propósito mesmo de fazer por desgraça aquilo que é errado. Então, a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado. Aí só existe um pecado que não se perdoa nem na terra nem no céu. Você sabe qual é? É o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa negar Deus, tá? Negar mesmo assim, consciente mesmo, você está dizendo que Deus existe, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e a pessoa faz assim de propósito mesmo, que toda intensidade que você explica, ela faz ao contrário, negando Deus. Se nega a Deus, fecha a porta para Deus, né? Deus não vai forçar, né? Ele espera. Mas se a pessoa faz isso determinantemente, então ela não tem perdão, não. Não tem perdão, não. Se morrer naquilo dali, não tem perdão. Deus me livre, sabe? Porque isso é uma coisa que é raramente acontecer, mas existe pessoas que fazem isso, né? O próprio Jesus, olha, veja só, um dia ele estava expulsando os demônios. Aí chegam os fariseus e diz: olha, ele está expulsando os demônios em nome de Lucifer, o chefe dos demônios. Mas como é que pode? Aí Jesus falou: olha, se o demônio é contra si próprio, ele se destrói, né? Um reino dividido se destrói por si, né? Combater. É tanto que a pessoa, no jogo, quando faz um gol contra, aí então fica arrasado, né? E até os do time reprovam: que desgraça que você fez, fica revoltado, certo? Então, é isso. O pecado mortal que não tem perdão é contra da afirmação da existência de Deus, da ação de Deus mesmo. Você negar, assim, plenamente que tudo isso que existe no mundo, que não se explica de outra forma, senão através de um ser superior, e que nós chamamos de Deus, que criou tudo isso, né? Um só criou tudo isso que existe, né? Não só o nosso mundo, mas todo o universo, aquilo que a gente não alcança, nem a ciência, com os aparelhos mais potentes do mundo, conseguiu ainda atingir, dizer, aqui é o fim do universo. Não tem, porque é uma coisa infinita, não é? E sabe que todo tem por trás um Criador, né? E afirmar isso aí é muito evidente, as pessoas negam, né? Inclusive, negam não só a Deus, mas negam também as pessoas, né? Você está vendo que é evidente que a pessoa tem boa intenção, e você massacra, inclusive chega até a matar a pessoa, né? Quer dizer, não suporta ver o outro com vida, né, sabe? E não serve de nada quem mata o outro, né? Uma vida de uma pessoa não serve para nada para outro. Não serve. Não vai adiantar nada, não vai aumentar nada, né? Por você matar uma pessoa. Não vai aumentar. O que aumenta é algo muito forte de pecado, porque diz o mandamento da lei de Deus: não matarás. É o não de Deus. Não, você não pode fazer isso. E quem se atreva a fazer está contra Deus, né? Mesmo que não negue a Deus, mas está contra Deus, né? Então, essa questão, quando fala do pecado, é muito importante a gente levar muito a sério. Agora, é isso. Existem pessoas hoje, como eu digo, que querem se confessar todo dia. E não tem padre desse jeito. Porque para confessar, só pode se confessar se for um padre. São 2 sacramentos, viu, Edgar, que só o padre pode fazer. O padre ou o bispo. O diácono não pode fazer. O leigo, muito menos, não pode fazer. Mas não pode nunca. Só aquele que tem a ordem, o sacramento da ordem, no 2º e 3º graus. O 1º grau não vale, que é o diácono, né? São 2 sacramentos. O primeiro é o sacramento da penitência, que nós chamamos de confissão, né? E o outro é a unção dos enfermos.
A unção do enfermo, que está escrito no livro de São Tiago, que ele diz: se algum de vocês estiver doente, chama os presbíteros da igreja para que ore por ele e unja com óleo. Ele diz: a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver pecado, receberá o perdão. Está dizendo lá, né? Aí, praticamente a instituição do ministério da confissão, né? Então, nenhuma pessoa pode fazer a unção dos enfermos a não ser um padre ordenado, mesmo que ele seja padre que já tenha sido casado. Mas tem valor se ele perdoar, se ele ouvir a confissão e perdoar. Porque o sacramento da ordem, ele não se acaba só em a pessoa não aceitar, não assumir, não, né? Sabe? Até mesmo nas orientações diz, um padre que estiver afastado da igreja, né? Sabe? Que se juntou, casou, ele pode perdoar uma pessoa na confissão no momento de morte, fica valendo. Não pode ficar agora confessando as pessoas direto, não pode não. Mas se a pessoa estiver em perigo de morte, que em perigo de morte a gente não pode negar a confissão a ninguém, tá? A ninguém mesmo, né? Que a pessoa tem todo direito, até quem vive uma vida irregular, no perigo de morte, ele tem o merecimento do perdão de Deus. Porque ali para frente só Deus mesmo. Muito bem, isso ficou esse ensinamento importante para você que acompanha o meu canal, Edgar Souza, contando a história do seu povo. Hoje teve esse grande esclarecimento aqui do bispo diocesano de Picos, da Diocese de Picos. Estão aqui hoje festejando aqui o sorteio da nossa comunidade de Sítiozinho, município de Dom Expedito Lopes. Ficou bem esclarecido para você sobre os pecados mortais, pecado também que não tem jeito, o pecado que não tem cura e não tem jeito nas suas vidas, é pecado que não tem perdão. É o pecado que você nega a Deus, né? Você que passa a vida inteira negando que Deus não existe, que Deus não existe de maneira alguma, porque tem muita gente assim, então, tem muita gente que nega que Deus não existe, ficou tão incrédulo que não quer mais nada que Deus existe. Esse é o pecado mortal que não tem perdão nunca. Se você morre negando a Deus, você não tem jeito da tua vida. Agora, se você não entendeu direito, então assista de novo o vídeo, né? Porque assista de novo. Vai, né? É verdade. Até entender. E outra coisa, se você aprende algo que diz, mas é mesmo, né? Porque eu acho importante quando a pessoa confirma que entendeu, sabe? Agora ensine para os outros. Fale, eu não estou olhando para livro nenhum, é pelo meu conhecimento que estou falando, né? Então, é importante dizer para o marido, dizer para a esposa, dizer para o filho, dizer para o seu colega de escola, dizer para o seu colega de trabalho. Eu aprendi assim, eu ouvi o bispo dizer, e pode até dar o link do seu canal, né? Isso. Para assistir de novo, né? Isso possa lhe ajudar bastante. Você que queira participar desse debate importante, só escrever no meu canal, Edgar Souza, e pegar o link e possa enviar para mais pessoas que possam lhe ajudar para cada vez mais ser um novo cristão na comunidade. Que Deus te abençoe e deixe aí uma bênção para o povo que está nos acompanhando. Se compreendeu, se prestou atenção, se ouviu o vídeo até o fim, eu peço a Deus lá do céu que abençoe a você e toda a sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe.